Romanos capítulo 9, versículo 14 a 18. Quebrantados ou resistentes. Paulo esclarece a eleição dos verdadeiros israelitas explicada com as narrativas de Isaac e Ismael e de Jacó e Esaú, finalizando com a defesa da justiça divina. Quem pode ler aí o versículo 14? Que diremos, pois, estas coisas? Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Exatamente, só que eles não escutaram não. Pode ler de novo, por favor? Desculpa. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, diante dessa questão, Paulo ele deixa muito claro, falando a respeito da justiça divina, de que Deus não está sendo injusto quando ele faz uma escolha em relação a Isaac e em relação a Jacó. Exemplo. Bem, quando nós lemos Romanos 9 a partir de semana passada, a gente estava falando sobre Deus ter escolhido Jacó em vez de Esaú e de Deus ter escolhido Isaac em vez de Ismael. Não sei se você lembra. Então, e aí o que acontece? Deus, na sua soberania, tomou essa decisão. Entretanto, nós que conhecemos a história bíblica, nós sabemos que Isaac era o filho prometido, Abraão é que foi dar uns pega na Agar. Assim, não tinha nada a ver. Deus não orientou ele a engravidar Agar. Deus falou que o filho da promessa viria de Sara, certo? E em relação a Jacó e Esaú, estava bastante claro que Jacó valorizava muito mais a bênção da primogenitura do que Esaú. E Deus, na sua presciência, sabia disso antes. Mas é claro, quem é adepto do calvinismo vai entender que Deus aleatoriamente tomou uma decisão por Jacó. Agora, quem é adepto do arminianismo vai perceber que Deus, na sua presciência, sabia que Jacó valorizaria a bênção e que Esaú não valorizaria, que foi o que aconteceu. Então, Paulo esclarece a eleição dos verdadeiros israelitas, explicada com as narrativas de Isaac e Ismael e de Jacó e Esaú, finalizando com a defesa da justiça divina, que foi o que o Marco acabou de ler aqui agora, discorrendo a respeito da misericórdia divina em poupar Faraó, seja pela interrupção das pragas, seja por não destruí-lo a cada resistência dele. Versículo 15, quem pode ler, por favor? 15, vamos lá, cadê? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem Aprover. Misericórdia de mim, aprover, ter misericórdia, compadecer-me de quem aprover e ter compaixão. Exatamente, então a gente percebe que assim, Deus deixa muito claro que, olha, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Pelo menos o texto não contraria que Faraó provou, mesmo sem crer, da misericórdia divina. Por exemplo, se você olhar Êxodo capítulo 7, versículo 13, até o capítulo 10, versículo 27, você vai reparar que Deus poupou o Faraó. Então vai ter gente que vai pegar esse texto para falar de predestinação. Só que se você observar bem... Mas eu acho que ele só poupou, foi só no final, né? Não, o Faraó, Deus não matou o Faraó. Entende? Deus, por exemplo... Não teve as pragas? Sim, mas agora você pode reparar que a praga da morte do primogênito não mata o Faraó, mata o filho de Faraó. E aí Faraó fala o quê? Gente, vamos embora. Entende? Então a gente, por exemplo, observa que Deus poderia arrebentar com o Faraó logo no início. Deu para entender? Entende? Então o que acontece? A gente, por exemplo, vai olhar para cá
e muita gente vai pegar esse texto para falar sobre Deus escolheu o Fernando para ir para o céu, escolheu o Marco para ir para o inferno. Mas agora, em relação aqui, o texto está falando sobre os verdadeiros israelitas, que tem a ver com aqueles que valorizam a aliança, creem na aliança, e esses verdadeiros israelitas são inclusive aqueles do Novo Testamento circuncidados pelo coração, se a gente observar na narrativa de Paulo. Continuando aqui, em vez do texto dizer que não adianta fazer nada para ser salvo, o texto diz que a misericórdia divina não depende do mérito humano, como por exemplo, Deus poupou o faraó e nem por isso o faraó estava merecendo. Como foi? Eu acho que de repente não faltou mais fé dele de faraó. O faraó não tinha nem fé, quanto fé, mais porque ele adorava aquele Maó, sei lá, o deus dele lá. Sim, e para os egípcios, faraó também é um tipo de divindade, entende? Então é como se assim ele fosse um deus também. E por que ele vai atender o Deus de Israel? Entende? Ele se via como alguém que estivesse equiparado. E aí o que acontece? Não tinha como ele de alguma forma se dobrar diante do Deus de Moisés, por causa inclusive da sua arrogância. Ele arrogava para si o título de divindade. Entende? Então mais uma questão de que assim, em vez de o texto dizer que não adianta fazer nada para ser salvo, o texto diz que a misericórdia divina não depende do mérito humano, como foi no caso de Faraó. Faraó foi poupado sem mérito nenhum. Deus decidiu poupar Faraó. O senhor acabou de falar. Entende? Ele. Exatamente. E o assunto retratado no versículo 16 não está falando de condenação eterna ou arbitrária por um Deus caprichoso e autoritário que fabricou o ser humano para rejeitar a salvação e ir para o inferno, porque Deus desejou sua perdição ao criá-lo para ser um perdido. Versículo 16, quem pode ler, por favor? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então a gente verifica aqui que não estamos falando necessariamente de condenação eterna, como se esse texto está falando que Deus, como dono da bola, decidiu, olha, eu vou fazer o Fernando para ir para o inferno, entende? Eu vou fazer o Robson para decidir não entregar a vida dele para mim, entende? Não, a gente, por exemplo, observa aqui que a misericórdia de Deus não depende do mérito humano. É isso que o texto está dizendo, certo? Faraó não merecia misericórdia divina, mas Deus foi misericordioso com ele, ao contrário do que ocorre no atletismo, em que a vitória é do corredor que corre e vence a corrida pelos próprios méritos. Não tem um lance também, eu acho que deve estar dentro do contexto aí. Eu acho que Moisés pega a serpente, né? Sim. Ele também, aí tipo assim, a dele parece que é melhor do que a do faraó. Então fica um tentando. Que a serpente engole a outra serpente. Aí não sei se tem a ver com. Não chega a ter a ver com a misericórdia, porque o que acontece é o seguinte: Moisés faz sinais e os magos do Egito também fazem sinais. Só que, por exemplo, isso não tem a ver com a questão da misericórdia divina. Por exemplo, a gente viu aqui o texto dizendo: não depende de quem quer ou de quem corre. Então, por exemplo, se nós estivéssemos numa competição, o que correr mais ganha, mas se o que corre mais não correr, não ganha, mesmo ele sendo o favorito. No caso da salvação, não interessa se você corre mais ou você corre menos, você ganha, porque não é pelo seu mérito, é pela misericórdia divina que ele decide conceder. Então a gente olha para cá e assim, alguém pode olhar para cá e falar
de Deus escolher pessoas para ir para o céu, para ir para o inferno. Só que a gente percebe que o texto está falando de uma eleição do seu povo, ou seja, da falta de mérito que Israel tinha, mas Deus tomou uma decisão: esse aqui vai ser o meu povo. Deus olha para Abraão lá na terra dos caldeus e chama Abraão. Deus, por exemplo, pega Isaac, que não era perfeito, e olha, Isaac é o filho da promessa. Deus pega Jacó, suplantador e enganador, olha, esse aqui vai ser o patriarca. Então Deus chega e decide em relação a isso. Agora, você pode reparar que aquele contexto não é um contexto que fala de soteriologia. Aquele contexto está falando da formação do povo de Israel, é a história dos patriarcas. Você ia falar alguma coisa, Fernando? Em João, soltamente agora aqui, em João, sobre a salvação que ele fala. É João 3, no início. Não, é só eu tinha que treinar. Tá bom. E continuando aqui, versículo 17, quem pode ler, por favor? Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Quanto ao versículo 17, Marcos, dá uma olhada aí em Êxodo capítulo 9, versículo 16. Deus fez uso da situação de Faraó para que este e outros vissem o poder divino e a misericórdia divina, que concede muitas chances para que pecadores se arrependam, mesmo que optem por não se arrepender. 9,16? Isso, 9,16. Mas deveras para isto te mantenho, para mostrar o meu poder em ti, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então é aquele caso, olha, Deus não fulmina, Deus não detona, mas Deus deixa o cara vivo, resistir o quanto quer resistir, para que o Egito veja, para que o povo de Israel veja, e como eles eram tipo o primeiro mundo, a coisa ia ficar espalhando sobre o que aconteceu. Então, nós observamos aqui que Deus fez uso de Faraó para que este e outros vissem o poder divino e a misericórdia divina, que concede muitas chances para que pecadores se arrependam, mesmo que optem por não se arrepender. Deus poderia tê-lo destruído logo, mas foi lhe concedendo muitas chances para retroceder, o que Faraó não fez. Parágrafo seguinte: Deus não levantou Faraó para destruí-lo, mas para ser glorificado nele, quer pelo arrependimento, quer pela rejeição. Porque se Faraó se dobra, Deus é glorificado. Se Faraó resiste, Deus é glorificado. Entende? E Faraó preferiu rejeitar a fé, como a gente falou agora há pouco, e ser humilhado, em vez de receber a fé e mostrar o poder de Deus em seu quebrantamento. Logo, em vez de ser escolhido para o inferno, Faraó foi escolhido para mostrar o poder divino, pelo quebrantamento ou pela humilhação. Aí, por exemplo, você vai ver muita gente olhando esse capítulo como se o texto estivesse falando da salvação de Faraó, da salvação de Esaú, da salvação de Ismael, quando, por exemplo, naquele contexto nem havia essa compreensão soteriológica neotestamentária. Eles não tinham essa ideia que os leitores do Novo Testamento têm. E tanto que lá o texto não trata disso. O texto está falando da formação da nação de Israel. O texto está falando da chamada, da vocação dos patriarcas. O texto está falando da origem do povo de Deus, e não de quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem recebe Jesus ou quem rejeita Jesus. Continuando. Pastor, ele falou: tem outras ovelhas que não são deste capricho. Sim. Convém que eu ajude elas na voz. Em João, missão me levou na cabeça. Sim. A mesma coisa que mais de usar Deus a sua misericórdia.
eu torno a dizer, do meu ponto de vista, Deus vai usar misericórdia porque Ele sabe que aquela pessoa, ela vai se quebrar. Qualquer que seja a situação dela, ela vai se quebrantar diante da mão de Deus, do poder de Deus. E é importante nós observarmos o seguinte, que assim como Deus sabia o que aconteceria com Jacó, Esaú, Isaac, Ismael, Deus também sabia o que aconteceria com Faraó e não ocultou isso a Moisés. Êxodo 3, versículo 19, lê aí, Marco, por favor. Marco já está aí em Êxodo. Êxodo 3, 19. Eu sei, porém, que o regredido não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Então, ou seja, Deus sabia. Deus sabia. Mas não quer dizer que Deus falou assim: ah, eu quero criar um cara para arrebentar com ele. Entende? O que está em questão é que Deus cria seres humanos livres. A posição dele, eu conheci o eu sou o cara. Deu para entender? Não, lá no Antigo Testamento já falava isso. Oi? No Novo Testamento? Não, ele está lendo o Êxodo 3, versículo 19. Então, mas tem a ver com o mesmo? Sim, porque Paulo está falando da narrativa do Mar Vermelho. E Paulo está fazendo uso da leitura do livro de Êxodo. Deu para entender? O que acontece é o seguinte: é que nem, por exemplo, suponhamos que você escreva um livro para ensinar alguma coisa para a gente à luz da Bíblia, e aí você pega o Evangelho de João. Quem lê seu livro vai ler o texto de João, mas quem for o Evangelho de João vai ver o texto de onde você tirou a ideia para passar para a gente. Então, por exemplo, o leitor da carta aos Romanos está lendo o que Paulo extraiu de Êxodo, entende? É por isso que eu pedi ele para olhar. Oi, Fernando. Aqui no 9:21 ele fala isso aqui, ó. Ele usa lá atrás de novo aqui, ó. Ou não tira o oleiro direito sobre a massa para fazer do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Ele usou o termo no Velho Testamento. Exatamente. Então, Lá no 21. o versículo 18, o que diz aí de Romanos 9? Logo tem ele misericórdia de quem quer também endurecer e a quem lhe apaz. E então nós observamos o seguinte, né? Endurecer o quê? Endurecer o coração? Exatamente, ó, por isso que no verso 18 de Romanos 9 fica evidente que a ação divina, embora a mesma, atua como o mesmo sol que amolece a cera e enrijece o barro, ou como o sol que evapora, salve mestre, ou mesmo como o sol que evapora a água, mas liquidifica o gelo. Então observa bem, Deus está agindo, você se dobra, Ele resiste, Deus agiu, a reação de cada um é que é diferente. O sol bate na cera e o sol bate na argila. A argila enrijece, né? E a cera derrete. O sol bate na água e o sol bate no gelo. Aí o que acontece? A água ela seca, certo? Enquanto o gelo derrete. Mas é o mesmo sol, certo? E é o mesmo sol, mas a atuação é diferente, dependendo da reação do seu alvo. É o seguinte: você é gelo, então eu vou te derreter. Você é água, eu vou te evaporar. Você é argila, eu vou te enrijecer. Você é cera, eu vou te amolecer. A questão não tem a ver comigo, tem a ver com como você age a minha soberania. Ó, o Deus aqui sou eu, cara, baixa a tua bola. Se não for por bem, vai ser por mal. E aí vem a pergunta: quem é você? Resistente ou quebrantado? Certo? Ele sabe como desculpe a minha ignorância, mas ele sabe, do meu ponto de vista, como vai fazer com cada um daqueles que há de ter o coração quebrantado. Eu digo em relação ao dom de falar em línguas. Eu era contra isso, Até que um dia eu vim numa pregação em determinado lugar
Aconteceu comigo, lugar pô, até esquisito. Na quinta, a mesma coisa, na sexta, aí no sábado, na reunião de oração, Deus usou aquele que tem mais contigo aí. Aí que eu vi que Deus calcificou em mim o dom de falar em línguas, porque eu era contra. Mas ele sabia do que. E você não tinha ido para o culto planejando, aconteceu, eu estou entendendo. Mas esse em relação ao dom de línguas. Isso é um bom exemplo. Vocês estão vendo que a gente já vai sair de salvação, mas vai. Assim, por exemplo, que ele está falando aí, por exemplo, vem naturalmente quando Deus está preparado. Bem, dom é um negócio que Deus faz do jeito dele, né, velho? Assim, tem gente que procura e não encontra, tem gente que não procura e Deus dá. Sabe onde que batizou? Sentado no vaso. Deu para entender? Então, aquele caso. Sentado no vaso. Dom é um negócio que assim, cada um, entende? Dom é uma coisa que assim, o próprio nome já diz. Dom. Então, se é dom, assim, é como, por exemplo, um presente. Se eu decido dar um presente para você, eu penso isso em casa, entende? Aí eu chego e tomo uma decisão, ó, eu vou dar esse presente para você. Dom é isso, entende? Não é uma coisa do tipo, é diferente do salário. O salário você trabalhou do dia 1 até o dia 5, você sabe que vai receber. Se esforçou para ganhar mais. Deu para entender? Agora dom não. Dom é o seguinte, você não fez nada e aquela pessoa falou assim, ó, trouxe isso para você. Não sei porquê, mas acabou, entendeu? Podemos fechar para ir para o próximo trecho? Valeu.